Online, né, o trabalho da casa. E como sempre, vou passar para vocês os recadinhos da casa, que a gente sempre faz isso antes de iniciar os trabalhos propriamente dito, né? Então a casa, ela tem palestra todos os dias, tá? Essas palestras, segunda, terça e quinta-feira são às 20 horas, quarta-feira é às 14 horas, sábado às 15 e domingo às 10 horas, ok? Então esses horários estão tanto no nosso site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br, quanto ali no nosso quadro de aviso na entrada. No domingo, além da palestra que tem aqui e o trabalho dos passos, existe uma evangelização infantil. Então é feito um trabalho com as crianças. Então quem quiser trazer a criança, pode trazer, que é feito um trabalho à parte. É um trabalho assim feito de forma lúdica, né? Para a criança não é uma coisa pesada em termos de religião e espiritualidade, não tem nada a ver com isso. Mas é bastante interessante que mais prepara valores para as crianças. Não é tanto voltado para a religiosidade, mas é valores. Então é bem interessante, né? Enquanto os pais podem assistir a palestra tranquilo aqui e passar pelos passos, ok? Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, né? Que muita gente chama passar na consulta, mas é o atendimento fraterno, é chegar aqui meia hora, 15 minutos antes do início das palestras, nesses horários que eu falei, e passar ali no fundo da casa, nas salinhas de atendimento. Tá? Nós já iniciamos às quarta-feiras, às 20 horas, o curso preparatório. Okay? Esse curso, na verdade, era uma introdução à doutrina. Ele é um preparatório para que se faça realmente o curso. Então, ele já está aberto, já iniciou. Quem quiser iniciar e conhecer, a inscrição está aberta para esse curso também. Só falar com algum dirigente aqui da casa. Tá? Na área social, ressaltar que a gente faz o trabalho de atendimento a 90 famílias. Né? Essas famílias estão cadastradas. Então, todo segundo sábado do mês, neste caso, excepcionalmente por causa do feriado, nós vamos para o dia 20, né? Mas, em geral, é o segundo sábado do mês. A gente faz a distribuição das cestas básicas para essas 90 famílias. Tem um lanche, tem todo um trabalho com eles, também tem uma palestrinha, a gente conversa um pouquinho e faz a distribuição. Então, é um trabalho bastante gratificante, distribuição das cestas básicas. A gente sempre pede para quem puder colaborar com a casa em termos de alimento não perecível, ajuda bastante o nosso trabalho, porque a gente tem que arrecadar em média 700 quilos de alimentos por mês. Tá? Nesse mês a gente está pedindo um pouco mais de arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. Então quem puder trazer 1 quilinho já ajuda bastante, né, para a gente montar toda essa cesta. Agradecemos aos que já contribuem, né, os que já trazem, contribuem com a casa nesse sentido. Outro trabalho na área social também que vale a pena ressaltar, a distribuição dos lanches. A distribuição de lanche é feita todo sábado. Então, todo sábado, a partir das 16h30, o pessoal se reúne aqui na casa, e aí se começa a montagem dos lanches, preparação das bebidas, para distribuir para o pessoal que fica ali no Carandiru. Então, o pessoal já fica ali concentrado. Então, por volta das 18 horas, sai-se com os carros aqui, com esses lanches e bebidas, para fazer essa distribuição. Também é um trabalho bastante gostoso e gratificante. É aberto a qualquer um, tá? Isso não precisa ter preparação, não precisa ter curso, não precisa ter nada. Se alguém quiser vir aqui ajudar, só montar lanche, preparar bebida e depois distribuir lá, junto conosco. Ok? E por fim, falar um pouco do Evangelho no Lar, que é um trabalho que a gente tem falado bastante, que é bastante importante, né? Porque muitas vezes, o que eu costumo falar, a pessoa vem aqui, ela faz todo um trabalho espiritual, toma o passe, mas chega na casa, a casa está toda desarmonizada, aquele ambiente pesado, energias negativas. Então, o que é importante? Fazer o trabalho aqui e complementar com o trabalho no lar, que é fazer o evangelho no lar, que é bastante simples, né? Todo evangelho que vocês adquirirem, na contracapa tem um roteirinho, mas se tiver alguma dúvida pode perguntar para qualquer um de nós também. Então é importante a gente ressaltar isso para realmente complementar, porque a pessoa vem aqui, toma um passe, sai bem, sai energizada, sai legal. Aí chega em casa, aquele ambiente, aquelas energias, ela perde todo o trabalho que é sendo feito durante a semana aqui. Né? Então é importante ter esse complemento. Falar um pouquinho também mais da nossa rifa. A gente está rifando uma joia, tá? Que foi doada para casa.
com valor de 11.900, tem nota fiscal e garantia. Então essa joia foi doada, a gente está fazendo uma rifa, quem puder contribuir, a rifa custa R$20, qualquer um dos dirigentes da casa tem a rifa aqui. E também toda essa verba, todos esses valores, não seja não, né? Você vendeu as suas. Então quem puder contribuir também, é uma joia muito bonita, tem a foto aqui, tem a foto lá na entrada. E também todo esse valor que é arrecadado também vai para essas obras da casa, vai para os lanches, vai para as cestas básicas, para manutenção da casa, ok? Então, eram esses recadinhos que eu queria passar para vocês. Vamos agora, então, nos preparar para realizar o trabalho da casa. Para quem puder fechar os olhos, respirar mais profundamente, sentir essa respiração profunda, sentir a sua circulação, sentir o seu corpo. E nesse momento, dessa forma mais leve, fluida, deixar para fora deste ambiente todos os problemas do dia a dia, os problemas do cotidiano, as nossas desavenças, as nossas mágoas, para que dessa forma, mais limpos, mais leves, fluidos, nos conectemos à corrente maior desta casa, uma corrente aqui formada com muita luz, com muita paz, com muito amor, proteção e saúde. Essa corrente, nós agradecemos aos mentores, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para os nossos trabalhos. Agradecendo também aos nossos mentores, que nos acompanham nessa jornada maravilhosa, que possamos um dia retribuir todo esse amor, todo esse carinho, toda essa dedicação. E pedimos, Pai, que nesse ambiente de muita serenidade, muito amor, muita paz, possamos receber os ensinamentos maravilhosos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, colocando assim um tijolinho na nossa caminhada maravilhosa de aprendizado e evolução, e todo o trabalho que nós mesmos nos destinamos a fazer, para que possamos aprender e não nos desviar dele nunca e jamais. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, para a gente aprender um pouquinho mais, né, como a gente sempre vem aqui aprender, sempre, todo mundo, a palestra chama-se Paciência é Remédio, do livro Jardim da Minha Vida, capítulo 16, vai ser dado aqui pelo nosso irmão Rudai. Boa noite a todos. Tema: paciência é remédio. Né? E o nosso irmão citou o Evangelho no Lar. Né? O Evangelho no Lar é importantíssimo, mas o cultivo dessa virtude no lar também é fundamental. Né? E parece-me que nós, no nosso lar, às vezes falhamos bastante. Por mim, às vezes eu me pego também impaciente, em muitas situações. Eu acredito que todos nós, seres humanos, num grau maior ou menor, somos impacientes. Né? E o nosso irmão José Carlos de Luca vai nos ajudar aqui, através de suas orientações, e ao mesmo tempo comparando, né, as coisas e observando o nosso comportamento, a gente poder, assim, esforçar, né? E corrigir alguns pontinhos ainda que mancham o nosso comportamento no tocante, né, a essa virtude chamada paciência. Né? Paciência é remédio, como o irmão citou, do livro O Jardim da Minha Vida, capítulo 16, José Carlos de Luca, é o autor. Né? E diz assim: a paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum. Junto com os outros remédios, vamos tomar uma cápsula de paciência. Né? Todo dia pela manhã, mesmo que não estejamos precisando, né, deste remédio chamado paciência. Chico Xavier, no livro Lições de Chico Xavier, de A a Z. Então a paciência se encontra entre uma das virtudes muito importantes, entre outras não menos importantes. A paciência se encontra então entre as virtudes mais necessárias para o bem viver, pois a falta dela prejudica as nossas vidas, a começar pela energia negativa que a impaciência produz, afetando a nossa saúde física e emocional, os nossos relacionamentos e o nosso equilíbrio espiritual. Nesse primeiro parágrafo, tem alguma coisa que se contradiz? O nosso estado ansioso, o nosso estado acelerado, o nosso estado impaciente,
não causa desgastes, causam prejuízos materiais também, né? Imagine o coração, vamos falar só do coraçãozinho, o órgão, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo físico. Deu uma criatura impaciente. Como é que ele está trabalhando? Ele está trabalhando a 80 batimentos, né? Ou a 90, 100, talvez mais. E a pressão arterial, né? Daí, porque Chico Xavier ensina que a paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente, para que a ação desse santo remédio equilibre as nossas energias físicas ou orgânicas e as nossas energias espirituais, né? Apesar de sermos dois em um, né, nós somos espírito encarnado, então temos uma dupla natureza. Concordam? O nosso corpo físico, né, essa máquina que se movimenta, segundo o comando do espírito, ele pertence ao reino dos animais, né? O reino orgânico, reino dos animais. E pouco difere, falando somente na máquina orgânica, dos animais. E temos o outro ser importantíssimo, que é o espírito, habitando o corpo físico, para que através dele ele possa, né, evoluir. Então, olha a nossa responsabilidade, né? É como uma pessoa internada no hospital, vítima de um infarto do miocárdio. Acho que todo mundo tem um caso ou dois casos na família de pessoas que têm problemas cardíacos, né? E vamos dizer também problemas estomacais, úlceras, gastrites e outras coisas semelhantes, né? Então essa pessoa de um infarto no miocárdio, o médico recomenda que dali para adiante precisaria ser mais paciente, pois esse enfermo, sendo uma pessoa bastante ansiosa e explosiva, não sobreviveria a um segundo infarto. Ele é fato, né? Ele estaria sendo vítima de sua impaciência. Eu recentemente passei no cardiologista, ele me comentou o seguinte: de cada 10 pessoas que dão entrada num pronto-socorro vitimada por um infarto, 7 delas não sobrevivem. Acrescido a isso aos problemas nossos, chamados fisiológicos, né? Tem aí o problema do nosso estresse, da impaciência, que também contribui para isso. A alimentação a gente sabe que também afeta, né? Mas esse estado altamente ansioso, esse estado totalmente explosivo, é muito perigoso para a nossa saúde e para as pessoas à nossa volta, né? Assim, continuando, a paciência é um santo remédio que previne as nossas explosões emocionais, quando nos defrontamos com as inevitáveis contrariedades da vida. Quem não as tem, né? E quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos. Contrariedades, todos nós temos, né? E geralmente as coisas não ocorrem como planejamos, não é? Vamos pegar a eleição aí, sem entrar em detalhes, a eleição, as estatísticas aí não disseram que poderia ser assim ou assado com esse ou aquele candidato. E na maioria dos casos ocorreram de uma forma diferente do que se esperava, né? Imagine nós, no nosso dia a dia, quando nós planejamos como pessoas sistemáticas que somos, planejamos as coisas e controlamos-as de tal forma, só que quem é o agente dessas coisas ou da execução são outras pessoas, individualidades, né? Que têm o seu livre-arbítrio, têm o seu bom senso, sua razão, sua forma de proceder, e não acontece como nós queremos, né? Então, vamos ter cuidado ao sermos criaturas controladoras, né? Autoritárias. Como diz o tiro, pode sair pela culatra, né? E sofremos bastante com isso. Então, a vida nem sempre será como desejamos, como a planejamos. Ela tem uma sabedoria própria que nos leva para onde é melhor para a nossa evolução, né? Então, encarnados, eu falei que nós somos espíritos encarnados num corpo físico, semelhantes nesse corpo físico aos animais, diferentes dos animais, porque temos o senso moral, a capacidade de raciocinar e ter consciência dos nossos atos, né? Nesse aspecto, existe um processo evolutivo que nos impulsiona à frente. Esse processo evolutivo
por habitarmos mundos como a Terra, mundos imperfeitos, estamos suscetíveis ou influenciados ou impactados por esse mesmo mundo, né? Então, tem acontecimentos que não temos controle nenhum, né, nessa atual existência. Há acontecimentos que ocorrem, independente da nossa vontade, cuja influência, né, cujo reflexo é de outra vida. E tem aqueles acontecimentos que a nossa imprevidência, a nossa imprudência, faz com que eles surjam em nossos caminhos praticamente diariamente, né? Todos os dias. Então, dos acontecimentos diários, e muitos deles causados pela nossa impaciência também, né? Vamos falar em números, só para dar uma referência, né? Talvez 90% desses acontecimentos que nos frustram, nos trazem, de alguma forma, obstáculos, dificuldades, ocorrem pelo nosso comportamento nessa vida, na vida atual, devido às nossas ações, né? É bom pensarmos bastante, né? Porque aí a gente não sofre tanto. Ao tomar uma atitude, vamos avaliar prós e contras. Se são atitudes cujo o reflexo pode ser moral, né, devido ao relacionamento com as pessoas, vamos também avaliar de que lado a balança pesa, se é para o bem, para as coisas boas, ou para as virtudes, ou para o nosso imediatismo, para as coisas meramente materiais, né? Então a evolução nos impulsiona para frente através de diversas situações escolhidas por nós, né? E outras tantas também escolhidas por nós, porém cumpre um passado que manda que a gente repare, né? Assim, ainda que não sejamos capazes de enxergar isso num primeiro momento, né? E as coisas nem sempre vão ocorrer no nosso tempo, mas no tempo em que o resultado estiver maduro para surgir, né? Quantas coisas tomamos, quantas atitudes temos e adotamos e fazemos, e o tempo parece que não contribui para isso. As coisas não saem como nós planejamos, né? Puxa vida, eu planejei certinho de A a Z, mas não acontece do jeito que eu penso. Toda semana eu vou lá na casa lotérica, faço as minhas apostas, consulto lá as tabelas todas, as estatísticas, né, as probabilidades e assim vai, as equivalências todas, e não ganho na loteria, né? Por que será? Isso é matemática, né? Aí eu digo para o meu filho, olha, faz isso, faz aquilo, eu oriento assim, eu oriento assado, dou-lhe a melhor escola, dou-lhe o exemplo, mas ele optou por caminhos diferentes. E eu, impaciente, em vez de corrigir, eu me revolto, né? Talvez parto para a agressão, né? Assim no nosso relacionamento como um todo. Então as pessoas nem sempre vão corresponder às nossas expectativas, pelo menos não o tempo todo. Inevitáveis, portanto, algumas doses de frustrações em nossa vida. Quem não tem frustração? Quem não as teve? E quem não as terá, né? E a frustração tem uma característica, uma conotação positiva. Entendo eu que a frustração ajuda a ver que eu estava errado, fazendo uma autocrítica, né? Que eu estava sendo muito vaidoso, muito orgulhoso. Talvez eu me supervalorizei. Provavelmente eu fui muito impaciente e não ponderar o tempo necessário para a aquisição desse ou daquele objetivo. Se eu quero me tornar uma criatura espiritualmente elevada, será que eu conseguirei da noite para o dia? Né? Apenas renunciando a algumas questões diárias eu consigo me transformar num homem santo? Ou num santo homem, né? Então, posso estar frustrado. E como muitas criaturas em diversas religiões, né, se frustram porque as coisas não saem como elas pensam que deveriam ser, né? Nesse aspecto, assim, apenas como uma imagem, né? Naquela quinta-feira, né, após deixar o cenáculo, Jesus e seus apóstolos, alguns deles à sua frente, eis que os soldados herodianos e romanos, mais os herodianos, acercaram-se de Jesus, e Judas, tendo-o identificado através do beijo, fez com que Jesus fosse, né, indagado se ele era o Jesus, e o beijo o identificou. E Pedro, que era um homem colérico, era um homem nervoso, ele foi e desembaiou a sua espada e
decepou a orelha do soldado. Jesus o segurou, ou travou, dizendo que quem pela espada fere, pela espada será ferida. E Pedro, que é a base, né, da igreja, vamos dizer assim, que era a pedra angular, da noite para o dia, de um homem talvez bastante agitado, bastante enérgico, transformou-se num homem sereno, tranquilo, calmo, bastante trabalhador, que já era óbvio, né? Ou levou-se um tempo, talvez alguns anos, ou muitos anos, ou décadas, para adquirir aquela serenidade, aquela capacidade, né, de entender que a vida tem o seu tempo, tem o seu ritmo, que as ações são importantes, que o conhecimento do semelhante não menos importante, para que as coisas, né, pudessem tomar o rumo como tomaram, trazendo a boa nova até nós. E por não falar de Paulo, né? Saulo, o doutor da lei. Será que a aparição de Jesus à estrada de Damasco para um homem que era sábio, um homem autoritário, um homem orgulhoso da sua raça, do seu credo, né, conhecedor das leis judaicas, será que Saulo, né, este homem, provavelmente muito impaciente, porque queria que, né, o seu saber, a sua religião sobrepusesse aquela boa nova, será que ele, ao simples contato de Jesus, se transformou num homem sereno, equilibrado, totalmente cristão? Ou levou-se algumas décadas até que chegasse a Roma e depois levasse também não só os gentios, mas os gentios de outras regiões, né, a boa nova de Jesus? Então, a paciência, ela é exercício diário e constante. Não acontece ao acaso. Ninguém a adquire indo à farmácia ou ao supermercado comprando a sua dose, né? Como fazemos com algumas coisas. Não, né? Entendemos que não. Então, quando pedimos a Deus a paciência, o que Ele faz conosco? Toma a paciência para vocês. Não, Ele vai nos colocar em situações que devemos, né, cultivar a paciência, exercitar a paciência, ou enfim, controlar o nosso estado ansioso e nervoso, respirando, né, contando até 1000, vamos dizer, até 10 é rápido demais, né? E aí a gente entender, será que eu me colocando no lugar de meu semelhante não estaria fazendo o mesmo? E quantas vezes a gente nos pega impacientes no trânsito, né? Acelerando o carro em demasia, saindo bruscamente, freando também da mesma maneira, né? Desrespeitando a legislação e assim vai, né? Bom, como diz, a vida tem o seu próprio tempo, o seu ritmo. As pessoas têm a sua própria cadência e as suas próprias oscilações. Não temos como antecipar o amadurecimento de um fruto. Ele tem o seu próprio ciclo. E a paciência nos ajuda a compreender e a respeitar os ritmos da vida, bem como o momento evolutivo de cada um de nós. As 4 estações, né? Óbvio que uma cidade como São Paulo acontece no mesmo dia as 4 estações, mas em condições normais, as 4 estações, né? Quando lançamos à terra a boa semente, ela aparecerá, a planta. Essa planta crescerá, né? E aí surgirão as flores ou os frutos, e as colheremos, né? Percebam que leva-se um tempo para acontecer isso. Quando ocorre a concepção, daquele momento em diante que uniu-se, né, o espírito ao genezinho, né, ou ao embriãozinho, leva-se alguns meses para acontecer, né? Vamos dizer, esse milagre, mas não é um milagre, né? Apenas leis biológicas em ação, onde nós vemos um serzinho que outrora era desconhecido de nós, estar entre nós, cheio de necessidades e cuidados, né? Alguns pais, algumas mães são extremamente pacientes, né? Outros não têm a mesma paciência, né? E cada um colhe conforme planta, né? Então viver impacientemente leva a desgastes constantes que arrasam, né, as forças do nosso jardim. Viver impacientemente leva a desgastes constantes que arrasam as forças.
Quais são essas forças? Né? A mesma energia, né, que desprendemos no momento que somos impacientes, é ela mesma, segundo a nossa vontade, canalizada, que nos dará a paciência. Não é? Imagine um rio caudaloso que ele perde o seu leito e invade as terras e provocando as destruições. Este mesmo rio, né, canalizado, ele é dirigido até uma represa, essa represa barra-se a sua força, canaliza-se esse potencial, pondo turbinas em movimento que geram energia elétrica, e a energia elétrica faz o quê? Né? Dá o conforto que nós temos hoje. E inúmeras outras descobertas provenientes da canalização de um potencial de força. Né? Aquele mesmo obsessor, né? Aquele espírito obsessor, trevoso, talvez, extremamente vingativo, que pega as suas energias magnéticas, polariza o doente, causando-lhe desequilíbrios no seu corpo físico e espiritual. Essa mesma criatura, sob o influxo do amor, ela, convergindo a sua mesma energia para o bem, ela cura. Tudo é questão de direção. Vocês vão encontrar isso que eu acabei de falar no livro Libertação, de André Luiz. E vamos sempre lembrar, né? As nossas energias, vamos traduzir em pensamentos, né? As nossas energias canalizadas para o bem, para o serviço útil e produtivo, faz com que as obras sejam boas, os frutos sejam, né, excelentes. Assim, é preciso reconhecer que nem tudo está em nossas mãos, que não somos Deus e não somos capazes de exercer o controle sobre pessoas e coisas. Vamos perder a mania de controlar tudo e todos, né? Sequer temos conhecimento suficiente para medir com segurança o tempo em que os fatos devem acontecer e se devem acontecer, né? Mesmo os adivinhos têm dificuldade de prever quando os tempos e os fatos vão acontecer, né? Tá certo que Amoedo acertou lá uma coisinha, mas a maioria ele errou, né? Não somos o Cabo da Ciolo, né? Não somos onipotentes, nem oniscientes. Admitir isso ajudará muito a minimizar a nossa ansiedade e frustração. Ansiedade e frustração, causas básicas da nossa impaciência. Quantas vezes na fila do supermercado, né, no caixa, esperando para pagar as nossas compras, no hospital, nos bancos, né, nas filas dos pedágios da vida, quantas situações somos pegos, né, pela impaciência? E damos murro na mesa, xingamos, esbravejamos, né? Criticamos isso, aquilo, aquele outro, né? Quantos maridos ofendem as esposas porque o jantar não está posto à mesa? Né? A roupa não está lavada, a casa está suja? Faltando a paciência, né? Talvez, nesse estado, se fizéssemos alguma coisa, ficaria mais fácil a tarefa da esposa, né? Ou da companheira, ou vice-versa, né? Ou do companheiro de trabalho, do colega na casa espírita ou na igreja católica, e aí por aí vai. Quando a gente, no relacionamento que temos uns para com os outros, somos criaturas, ou nos esforçamos para ser pacientes, tranquilas, equilibradas, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Normalmente. É óbvio que a natureza é muito sábia. Quando o homem é muito moroso, ela acelera, né? Acontecem umas coisinhas que põem em movimento. Aí vem tsunamis, terremotos, furacões, vendavais, guerras, para acelerar o processo evolutivo, porque o homem ficou acomodado, né? Faltou-lhe a boa vontade para mudar as coisas. Assim, Jesus nos auxilia a compreender isso, ao dizer que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra,
Aparece primeiro a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, aí vem o tempo da colheita. Né? Então vamos encontrar em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 10. Então uma imagem bastante comum para nós, a germinação de uma planta e o seu nascimento, a produção de frutos ou flores, né? Para que a gente possa entender que o tempo que nós temos na Terra não é o mesmo tempo que Deus cuida, administra o universo. Né? Cada mundo material, em relação ao Sol que o ilumina ou que influencia na sua gravidade, faz com que o homem, né, meça o tempo dessa ou daquela maneira. Aqui na Terra, 24 horas. Se estivéssemos em Marte, 48 horas. Talvez na Lua, menos de 24 horas. Vênus, que é mais próximo do Sol, menos ainda, né? Mas tudo depende também, né, do giro próprio e da revolução em relação ao Sol. Como espíritos, o tempo não é esse que nós conhecemos. Se eles quisessem tomar e conhecer esse tempo, poderiam, mas vale-lhes de alguma coisa? Então, estando na espiritualidade, 1 ano, 10 anos, 1 século, não tem diferença nenhuma. Tudo depende de como está a sua vida nessa espiritualidade. Óbvio que o espírito laborioso, trabalhador, o tempo parece que passado, presente e futuro é um só. Né? Tanto que outrora estávamos na espiritualidade aguardando a encarnação e agora nós estamos aqui. Passou-se para alguns de nós já alguns anos, né? Bastante anos para alguns de nós. Né? Mas éramos crianças, agora fomos adultos, agora somos criaturas já passando da faixa dos 50. Alguns de nós, né? Vamos guardar as devidas proporções aí. Né? Então, entre a plantação e a colheita há um tempo próprio que precisa ser respeitado a fim de que o nosso jardim não seja afetado pela erva daninha chamada impaciência. E para nós partirmos para o final, tem uma historinha que o nosso irmão De Luca conta para nós. Essa história demonstra o valor da paciência. Um dia o homem perguntou ao trabalho. Qual o elemento mais resistente que você já encontrou? E o trabalho respondeu: a pedra. A água que corria calmamente em derredor escutou a conversa e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. Em algum tempo, abriu-lhe uma grande brecha, através da qual podia passar de um lado para outro. O homem anotou o acontecimento e perguntou para a água qual fora o instrumento que ela utilizara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate que até fura. Né? A paciência, o exercício da paciência, diariamente faz com que nós a adquiramos. É óbvio que nós vamos ter momentos de explosão. Mas já sabemos disso. No carro nós pisamos no freio e controlamos a velocidade do carro. Nas nossas ações emocionais, não temos o freio do carro para pisar e controlar. Mas temos a nossa vontade. A nossa vontade faz com que a gente controle, primeiramente, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Olhe o nosso semelhante como pessoas iguais a nós. Né? Filhas de Deus, irmãs umas às outras. E se tivermos essa virtude de colocar-nos no lugar do outro, a gente consegue controlar a impaciência. Né? Então é um exercício muito válido para todos nós. Antes de falar, devemos pensar. Antes de agredir, vamos
frear os nossos impulsos, né? Não só físicos, mas como verbais, né? Porque a palavra desferida tem força e ela atinge o seu objetivo. Mas como um bumerangue, ela bate e retorna a nós, causando maior dano a nós do que ao nosso semelhante. E assim, obrigado a todos mais uma vez pela atenção, pela paciência, né? Foram 35 minutos de empréstimo de ouvidos, né? Que Deus nos dê uma boa semana, repleta de paciência, de amor ao próximo, que possamos controlar a nossa ansiedade e, se a frustração nos visitar, que ela possa nos ensinar a sermos criaturas mais serenas, humildes, acima de tudo, tolerantes, né? Obrigado, Rodrigo. É isso mesmo que você falou, muito bem colocada a palestra. E a gente abre agora para quem quiser fazer uma colocação, falar alguma coisa sobre o tema, sobre ter paciência, essa dificuldade, né? Eu digo que é bem difícil mesmo, né? Depende o que a gente sente também, depende do momento que o mundo passa, né? Toda essa transformação que está tendo, preparando para a regeneração, parece que as energias ficam mais afloradas, né? E o momento que o país passa também, que você citou da política, né? A gente vê as pessoas brigando por nada, às vezes, né? Em muitas coisas. Política, futebol. Futebol é uma coisa que eu admiro muito, essa briga, porque você está aqui, é meu amigo, né? De repente, por uma camisa verde, né, Júlia, vira inimigo. Como é que pode, né? O cara é meu irmão, de repente, por uma camisa eu já vou... Como é que você acertou que eu sou palmeirense? Eu sabia, né? Então é uma coisa estranha, né? Porque o que eu tenho contra você? Uma camisa é um símbolo e eu já estou brigando, já estou perdendo a paciência. Então é uma coisa que realmente a gente tem que exercitar bastante. E depende do momento que a gente passa na nossa vida e que o país passa, nesse momento especial, é difícil. Tem que se conter, né? A gente tem que falar, não vou entrar nessa pilha não, senão vou ir brigando com você. Será que vivemos um momento de impaciência ou de intolerância? Ou as duas coisas juntas, né? Ou será que Deus, na sua sabedoria e no seu amor para com as suas criaturas, permitiu que encarnar nesses tempos, né, muitos irmãos nossos, para que eles acelerem a sua evolução, né? E talvez o seu estado ainda imperfeito, o seu estado ainda bastante materializado, faz com que eles projetem muitas energias ainda negativas, né? Eu citei há pouco, né, que tudo é energia, né? Nosso pensamento é energia, nós irradiamos energia. Então, talvez as suas energias, somadas às nossas, que já não são grande coisa, né, faz com que crie um ambiente muito intolerante, né? Somado ainda à nossa falta de espiritualidade e o nosso imediatismo quanto às questões puramente materiais, o bicho pega, né? Falando na gíria, né? O negócio fica complicado. Então nós temos que, nesses momentos difíceis, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, nós temos que guardar aí a nossa paciência, trabalhá-la, usá-la, né, a favor de todos. E como individualidades pensamos diferente um do outro e devemos respeitar essas nossas diferenças, né? Porque a riqueza, né, é justamente as diferenças. Nós falamos em universo, né? Mas há diversidade no universo. Tanto que há orbes, planetas minúsculos, como a Terra, e há planetas gigantescos. Há estrelas do tamanho do Sol, que é de quinta grandeza, e há estrelas que, em relação à massa do Sol, ela é 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol. Olha as diferenças. Para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, em relação ao universo, é uma questão apenas de astronomia, né? Para eles terem como referência. Mas onde precisar, o que está em cima, o que está embaixo, o que está à esquerda, o que está à direita, né? E querer, muitas vezes, viver uma vida de poucos anos, né, de uma forma totalmente estressada, totalmente ansiosa, desrespeitar primeiramente a si, né, e depois desrespeitar as leis de Deus, né? Porque Deus, na sua sabedoria, vai sempre dar-nos oportunidades para nós progredirmos. Então,
Quando as coisas estão acontecendo de forma desfavorável em nossas vidas, há sempre explicações para isso. A impaciência não resolverá nenhuma questão atinente a problemas econômicos, financeiros, políticos, né, afetivos ou emocionais. A nossa impaciência, pelo contrário, poderá agravar esses problemas. Então, se o problema já existe, é de bom tom, né, ou de bom senso, nós procurar entender o que está acontecendo e buscar soluções tranquilas, serenas, né? Se a doença nos visitou e, né, deixou raízes em nós, se precisamos visitar o médico, passar por tratamento, se precisamos estar à casa espírita para receber os passes, vamos ter o bom senso de aguardar as coisas tomarem os seus caminhos. E se somos alertados a usar constantemente a nossa razão, né, para beneficiar, através da nossa posição equilibrada ou semelhante, vamos fazê-lo, né, para que as outras pessoas se beneficiem do nosso equilíbrio. Porque imagine, para nós encerrarmos, né, imagine você estar dentro de um coletivo, né, ou dentro de um prédio, e o fogo se instala e consome rapidamente. As criaturas correndo para tudo quanto é lado, espavoridas, né? Como elas se salvarão? Mas se há homens com equilíbrio que conseguem coordenar e orientar as saídas, com certeza muito mais vidas se salvarão. Imagine a nossa mente, que é um turbilhão de pensamentos que nós não temos controle. Pergunto, quem de nós tem o controle dos seus pensamentos? Que consegue entender quando eles surgem, faz a sua circunvolução e eles saem de nós. Quem consegue realmente gerenciar o pensamento? As suas ideias. Então esse turbilhão de pensamentos, somado a outros no mesmo teor, causarão em nós, muitas vezes, a irritação, a ansiedade e causarão em nós a impaciência. Controlar é de bom senso, né? E de bom tom que a gente possa levar uma vida mais sadia. Aí o nosso coração baterá ritmado, a nossa pressão arterial com certeza vai se estabilizar e nós poderemos ter uma vida mais longa, com muito mais qualidade, porque conseguiremos olhar a natureza à nossa volta e ver que há pessoas diferentes de nós, né? Ver que há plantas, né? Há pássaros, né? Há água, a vida, e ela é bela e é colorida, e ela nos ajuda a viver e nos situa num ambiente que nós nos encontramos, nos dá a referência. Percebam? Paciência, vamos em paz, que Deus nos abençoe. Né? Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, agradeço mais uma vez, obrigado mesmo. Então vamos mais uma vez, nos voltando para dentro de nós, fechando nossos olhos, respirando profundamente, sentindo esse ambiente de paz, de luz, essa corrente maravilhosa aqui formada, agradecendo muito por esses ensinamentos que tanto contribuem para a nossa jornada de aprendizado e evolução. E nesse momento de muita luz, muita paz, vamos agradecendo e vibrando pelos nossos irmãos necessitados, sempre pensando nos irmãos que gostariam muito de estar aqui e não estão, como os irmãos que estão nos hospitais, e a gente não valoriza muitas vezes o simples ato de estar nesta casa. Pense nesses irmãos que estão presos nos hospitais, nos leitos, muitos não sairão dali, né, nesta jornada. Quanto eles dariam para estar aqui junto de nós, nesse simples ato que nós conseguimos fazer? Então só temos a agradecer por isso. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos necessitados que estão nas ruas, carentes muitas vezes muito mais de amor, de carinho, de afeto, do que de roupa, de alimento. Se a gente puder ter contato com eles, dar-lhes amor, abraço e a mão, já é um grande presente. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nunca os julgando, porque na verdade a gente não sabe tudo que está por trás da história dele. Vamos simplesmente vibrar para que saiam dali melhores do que entraram.
nesse momento de muita paz, muita luz e muito amor. Vamos também vibrar por nós, vibrar pelos nossos mentores que nos auxiliam nessa jornada, que possamos levar toda essa paz, toda essa luz para o nosso ambiente de casa, para que consigamos nos confraternizar com nossos familiares e equilibrar esse ambiente maravilhoso, que é a base, que é a nossa célula de força e sustentação. Que assim seja, graças a Deus. Então, para quem for passar no passo, só ficar em silêncio, que a gente vai começar, ok? Obrigado.